Para você que vai se ligando no E Se Fosse Eu Narrando, seja muito bem-vindo! Hoje é dia de falarmos sobre Bavi, final da Supercopa Rei do Brasil, última rodada da Champions e sorteio dos playoffs, além da volta de Neymar ao Santos. Por isso eu peço a você que deixe o seu like, curta o nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal porque está começando mais um E Se Fosse Eu Comentando. 500 vezes Bavi. Você não ouviu errado. Nessa tarde, 1º de fevereiro de 2025, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória se enfrentaram na Arena Fonte Nova em jogo que marcava o confronto 500 entre essas duas equipes. É o clássico Bavi, sem dúvidas um dos maiores clássicos não só do Nordeste, mas de todo o Brasil e que tem muita história a ser contada. Sobre o jogo de hoje, foi 0-0 a partida, o resultado final, em que, na minha opinião, o Bahia foi superior à equipe do Vitória. Durante todo o jogo, a posse de bola do time treinado por Rogério Ceni foi bem maior que a do time treinado por Thiago Carpini, que tem este modelo de jogo de esperar para contra-atacar. Contudo, ao longo de toda a partida, teve poucos momentos de ofensividade o Vitória. Apenas em primeiro tempo, uma chance com o Fabri, depois de um vacilo da marcação, o Canu acabou cochilando um pouco, o Fabri quase conseguiu abrir o placar, mas fora isso, não teve muitas outras grandes chances. Praticamente o goleiro Danilo Fernandes não trabalhou durante essa partida. Já o Bahia, aí sim, o Bahia jogou muito. O goleirão Lucas Arcanjo trabalhou bastante, salvou muito Vitória durante todo este jogo. E que, na minha opinião, foi o melhor em campo, porque se o jogo terminou 0-0, pode dar graças a Lucas Arcanjo, goleirão e arqueiro da equipe do Vitória. O Bahia teve muitas chances no primeiro tempo, que inclusive com Lúcio Rodrigues, com Cauli, Lúcio de novo e muitas outras chances. No segundo tempo, aí o jogo deu uma esfriada, foi um jogo mais de trocação, bate e rebate, e acabou no 0-0. Mas esse foi o Bavi número 500 da história. Vamos falar sobre a final da Supercopa Rei do Brasil. No próximo domingo, 2 de fevereiro, teremos a grande final da Supercopa disputada em Belém, no Pará, no estádio Mangueirão. Estádio esse que não recebia uma final de torneio nacional desde 2002, quando recebeu Paysandu e Cruzeiro, jogo válido pela Copa dos Campeões. Sobre o jogo de amanhã, Flamengo e Botafogo se enfrentam. O campeão brasileiro, Botafogo, contra o campeão da Copa do Brasil, Flamengo, às 4 da tarde, horário de Brasília, em um jogo muito acirrado. Vejo bastante gente dizendo que o Flamengo é favorito para essa decisão, até concordo em parte, pois o Botafogo perdeu peças importantes do time campeão brasileiro da Libertadores. Almada se foi, Luiz Henrique também, e talvez a sua principal perda, o treinador Arthur Jorge. E o Flamengo manteve algumas peças, embora o Alcaraz tenha saído agora, uma saída até relâmpago que assustou os rubro-negros, mas a base é a mesma e tem a esperança de gols agora em Juninho, novo atacante, um trio de ataque muito forte com Bruno Henrique, Michael, Plata também podendo atuar, mas é clássico e é clássico carioca. E é importante ressaltar que no ano passado o Botafogo meteu 6-1 no agregado para cima do Flamengo. No primeiro turno, 2-0 no Maracanã e no segundo turno, 4-1 para cima da equipe rubro-negra. Não pode brincar com essas duas equipes. Será um grande jogo e você acompanha a minha narração dessa grande final para vermos quem será o campeão, o alvinegro carioca ou o rubro-negro carioca, no domingo, logo após o jogo. E chegou a hora de falarmos sobre a Champions League. A maior competição de clubes do mundo chegou ao fim da sua fase inicial nessa última quarta-feira, 29 de janeiro.
Todos os jogos aconteceram ao mesmo tempo. 18 jogos simultâneos. Foi uma verdadeira loucura nessa última quarta-feira. E detalhe, dos 18 jogos, apenas 2 jogos não estavam valendo nada a nível esportivo. Os outros 16 jogos estavam valendo e teve time grande passando aperto. Você provavelmente já sabe, mas para você que ainda não está ligado, eu estou falando do Manchester City. A equipe treinada por Pep Guardiola passou por apuros nessa Champions. Começou a rodada fora dos grupos que se classifica para os playoffs da Champions, que vai do primeiro até o número 24, e no início da rodada o City estava em 25º, mas só dependia de si para se classificar e ia enfrentar o Clube Brugge. Há algum tempo atrás, sem dúvidas, seria uma vitória tranquila para o City, sem nenhuma surpresa, nem susto, não. Mas, na situação em que se encontra o time treinado por Guardiola, foi uma verdadeira guerra para conseguir a classificação. O Bruges, no finalzinho do primeiro tempo, abriu o placar com gol de Onyedika, um belo gol, uma jogada de contra-ataque puxada pelo Jutgla. Ele cruza na área, o Onyedika bate de fora, faz 1-0 e a pressão no Etihad Stadium, casa do City, foi imensa. O tom da desclassificação do City era muito tenso. Mas no segundo tempo, a partida mudou com a entrada de Savinho. O brasileiro vindo do Girona mudou o cenário do jogo. Ele entrou no intervalo e conseguiu dar mais ofensividade e agressividade ao time do City, que logo empatou com o Kovacic no início do segundo tempo, virou a partida depois de uma jogada do Savinho, encontrando o Gvardiol, lateral croata, que cruzou e Ordanhas fez o gol contra, e por fim o próprio Savinho fez o gol que ampliou e sacramentou a vitória do Manchester City, classificando a equipe inglesa para os playoffs da Champions. Que vitória no sufoco. Mas a vida do City não melhora de maneira alguma, pois nos playoffs o City tinha 2 possibilidades de adversário: Real Madrid ou Bayern de Munique. E adivinhe, vai pegar o Real Madrid. Meus amigos, teremos Real Madrid contra Manchester City pelo 4º ano consecutivo. Na última temporada, as equipes se enfrentaram pelas quartas de final, e nas outras 2 últimas antes dessa foi o confronto das semifinais. E detalhe muito importante com relação a esse confronto: o vencedor desse confronto no ano em que passou foi campeão da Champions. Bem interessante isso, um detalhe para ficar bem marcado. E esses confrontos, sem dúvidas, trarão muita emoção, pois Real Madrid ou City, só um passa. É um detalhe bem importante a ser pontuado. Por fim, vamos falar sobre a volta de Neymar Júnior ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Santos Futebol Clube. Neymar está de volta à Vila Belmiro, onde foi apresentado na última sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, em uma festa belíssima, onde o próprio se emocionou e emocionou a todos presentes na Vila Belmiro. Neymar está de volta ao futebol brasileiro, e isso, sem dúvidas, vai trazer consigo uma grande mídia para o nosso futebol, pois sem dúvida Neymar é um cara de uma mídia enorme, muito midiático, o brasileiro, e que, segundo informações preliminares, vai até 6 meses o seu contrato com o Santos, podendo ampliar ou não. Mas é importante lembrar que Neymar no Brasil, há cerca de 6 meses atrás, era inacreditável, inalcançável, e hoje é realidade. Num ano em que nós temos Memphis Depay no Corinthians, Felipe Coutinho no Vasco, Danilo no Flamengo, Hulk no Atlético Mineiro, Estevão ainda no Palmeiras, mesmo que só até o meio do ano, nós teremos sem dúvidas esse ano um super brasileirão.
E é importante lembrar que o Neymar, embora não esteja nas suas melhores condições físicas, é um jogador muito, mas muito diferenciado. O Neymar 50% é melhor do que muitos jogadores que atuam no Brasil 100%. E não por demérito dos jogadores, mas sim por mérito do Neymar, pois é um cara que na fase boa é imparável. Neymar é muito diferente. E agora eu me despeço, mas sem antes apresentar o meu destaque da semana, que foi sem dúvidas, na minha opinião, Savinho do Manchester City. O brasileiro que entrou no intervalo do jogo da Champions e mudou a cara do jogo em favor da equipe do Manchester City. E eu acredito que se Savinho não entra nesse jogo, o City muito provavelmente não teria se classificado para os playoffs da Champions. Ele foi fundamental para a virada de jogo da equipe treinada por Pep Guardiola contra o Clube Brugge. E com isso, eu deixo para vocês aí no final desse vídeo a narração do terceiro gol do City, o gol de Savinho. Inclusive foi o primeiro gol do brasileiro na Champions League. Ele sem dúvida ficou emocionado com esse gol. E agora eu agradeço a você por estar comigo até aqui no vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, inscrever-se no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Abre os braços, pede a bola e recebe Stones. Tem o inglês do City, zagueirão de seleção da Inglaterra. Trabalha o jogo, inverte o lado, bola no peito do Savinho, na cara do gol, ele bate! Que tinha uma missão difícil pela frente, um time que não perdia 20 jogos, vai batendo o Brugge por 3-1 de virada. Savinho marcando e ampliando para a equipe do City, para a festa mais uma vez.